Boa noite, amados irmãos. É bom estarmos mais uma vez aqui reunidos. Hoje nós temos um grupo da cidade também ali em Água Fria, e por a Kombi também não rodar hoje na cidade, às vezes alguns irmãos eles ficam limitados à questão da vinda ao culto. São ajustes que nós ainda estamos fazendo, estamos nesse processo. E eu louvo a Deus por você que está aqui e peço ao Senhor que possa continuar operando em nosso meio através da sua palavra. O mais importante de tudo aqui nessa noite é que nós venhamos desfrutar da preciosa palavra do Senhor. Nós vemos o agir de Deus através dos louvores, vemos Deus no nosso meio através das orações, mas a revelação especial do Senhor é a palavra dele estabelecida para o seu povo, e nós vamos fazer uso da palavra de Deus nesse momento. Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia mais uma vez em Gálatas, dando continuidade à série de exposições, onde nós vamos hoje abordar a perícope, capítulo 1, versículo 11, até o capítulo 2, versículo 10. Capítulo 1, 11, 2, 10. Essa é a perícope de hoje. Quem achou, diga amém. Pelo menos na tela você já deve ter achado junto com a gente aqui. Você pode se colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. Hoje eu estarei fazendo uso da versão contemporânea. Você pode nos acompanhar, seja qual for a sua versão, ou qual for a versão que está em tela, para que você possa acompanhar a leitura da palavra de Deus. Diz assim as Sagradas Escrituras: Irmãos, faço-vos saber que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. Não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Pois já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça a revelar o seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei nem carne nem sangue, nem subi a Jerusalém para estar com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, subi então a Jerusalém para ver Pedro, e fiquei com ele 15 dias, e não vi nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Sicília. Eu não era conhecido de vista das igrejas de Cristo na Judéia, somente tinha ouvido dizer: aquele que antes perseguia, agora anuncia a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Capítulo 2, a partir do versículo 1. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito, e subi por causa de uma revelação que lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas particularmente aos que pareciam ter maior destaque, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que entremeteram com
o fim de espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus para reduzir-nos à escravidão. Não nos submetemos a eles, nem ainda por uma hora, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quando aqueles que pareciam ser de alguma coisa, os quais tinham sido no outro tempo, não importa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, não pareciam ser alguma coisa e nada me comunicaram. Pelo contrário, viram o evangelho da circuncisão, que o evangelho da circuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Pois Deus, que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também em mim com eficácia para os gentios. Quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago e Pedro e João, que eram considerados como as colunas, deram-nos as destras da comunhão, a mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e a eles a circuncisão. Recomendaram-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, e também foi isso que eu procurei fazer com diligência. Podeis assentar, amados irmãos. Deus, nós pedimos ao Pai, fale por intermédio da sua palavra. Nós sabemos que não há em nós capacidade alguma, não há em mim poder de persuasão, Senhor, mas diante da sua palavra, que é viva e eficaz, suficiente, inerrante, poderosa, eu te peço, vá de encontro a cada coração aqui nessa noite, na simplicidade do Evangelho, o Senhor possa falar a cada um dos corações. Pai amado, nós lhe suplicamos, ó Deus, aviva a sua obra em nosso meio. Ó Pai, nos conduza a viver o verdadeiro Evangelho, Senhor. Ó Deus, abra os nossos olhos para que possamos enxergar a nossa realidade e então, ó Deus, clamarmos, voltarmos ao Senhor e clamarmos ao Senhor para que possa nos dar, Senhor, condições de viver no santo e puro Evangelho, Senhor. Pai, eu te peço, restaure vidas espirituais que foram, ó Deus, um dia servos do Senhor e hoje estão à beira do caminho, Senhor. Não estão mais amando o Evangelho, não há mais fervor em seus corações. Eles foram enganados e persuadidos em algum momento pelo falso evangelho e por isso ficaram cegos e estão perdidos, ó Deus, até mesmo na casa do Pai, sem saber o que seguir, como seguir e não são mais produtivos na fé. Eu oro, Deus, para que o Senhor possa resgatar, através da pregação do puro e simples evangelho, pessoas que um dia estiveram servindo ao Senhor e hoje estão, ó Deus, endurecidas, estão distantes, ó Deus, estão desanimadas, ó Pai. Ó Pai, eu te peço, opere através da sua palavra, porque ela, Deus, é quem ocupa a primazia em nosso meio. Nós não podemos nada, a sua palavra faz tudo. Em nome de Jesus eu te peço, fale aos nossos corações. Amém e amém. Amados, para não ficar sendo repetitivo, eu gostaria de somente pincelar algumas informações das exposições feitas anteriormente, as quais já estão disponíveis em nosso canal do YouTube. Você pode então lá e assisti-lo inteiramente para poder se situar exatamente no ponto que nós estamos dando continuidade aqui hoje. Mas informações importantes precisam ser passadas. Gálatas, na verdade, não era uma única igreja, existiam algumas igrejas ali naquela localidade. O apóstolo Paulo, então, que tinha plantado aquelas igrejas, ele tinha continuado a sua trajetória missionária e cerca de 50 anos depois de Cristo, ele já percebe, então, através de algumas informações, que aquelas igrejas tinham sido bombardeadas por falsos ensinos. Aquilo que o apóstolo Paulo nomeia de o outro evangelho, e ele mesmo desconfigura, dizendo o qual não existe e não pode subsistir. E ele escreve essa epístola tratando de algumas questões importantes para a nossa vida também, as quais já fizemos as aplicações inicialmente na primeira e na segunda exposição. O apóstolo Paulo trata de alertar contra o falso ensino, o falso evangelho, e esse evangelho naquele tempo era o evangelho dos judaizantes, que eram legalistas, e o evangelho de outro lado, que
traziam o ensino do liberalismo teológico. Eles eram libertinos, eles eram aqueles pregadores que diziam que podia fazer tudo o que quisesse, que não tinha nenhum problema. Esses se apresentaram naquele contexto, dizendo que eles tinham uma outra opção para o Evangelho. Então, o apóstolo Paulo, ele recebe essas informações, ele então escreve uma carta, primeiro, alertando a igreja, ele alerta com carinho, e ele ataca os falsos mestres, trazendo uma palavra de julgo forte, né? Quando ele diz, seja considerado anátema, é uma maldição que Paulo, de fato, aqui está citando dentro do contexto grego que ele está escrevendo. Ele diz, seja considerado anátema, ou seja amaldiçoado todo aquele que pregar outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo Jesus. Ele evoca, inclusive, os anjos para estar ali, né, testemunhando que se os próprios anjos pregassem outro evangelho, que eles mesmos pudessem ser desconsiderados. Dado isso, amados, nós estamos exatamente aqui nesse momento da epístola, em que o apóstolo Paulo agora passa a discorrer o seu testemunho de fé, e ele tem alguns objetivos principais. O tema geral da epístola aos Gálatas é justificação pela fé. Justificação pela fé. E o apóstolo Paulo vai usar a pregação do santo e puro evangelho para nos convencer e convencer os Gálatas de que eles eram justificados somente pela fé. Quando nós andamos nesse caminho, nós vamos então passar por uma longa trilha, e nessa trilha nós vamos observar vários pontos que nós vamos parar um pouco e olhar o que aquele ponto tem de atrativo e de importante para a nossa jornada. Eu quero te chamar então para nessa noite nós olharmos o apóstolo Paulo lidando com a rejeição que ele tinha. Nós já tivemos que lidar com a rejeição em algum momento, irmãos. Eu e você, com a rejeição e com a reprovação. Na escola, muitas vezes, né, eu não me preocupava tanto, mas eu tinha amigos que a única coisa que importava para eles era a nota 100, né? Quando eles tiravam qualquer outra nota, eles ficavam desapontados, né? Eu com 60 estava bom para mim, na batidinha ali e tal, né? 60, quando dava uns 70 estava maneiro, né? Por isso que eu sou carteiro, né? Por isso que eu sou carteiro. Mas ali eu ia devagar, eu não tinha muito esse toque, né, de rejeição, de reprovação, né? Quando tinha uma reprovaçãozinha, eu corria atrás do prejuízo no próximo, dobrava, fazia mais trabalhos, né? Eu nunca gostava de fazer atividade em casa, talvez por isso eu não tirava 100, né? Eu só estudava na escola. Eu chegava em casa e falava, vovó, lugar de estudar é na escola, né? A gente está ali 5 horas estudando, lugar de estudar é na escola, gente. O negócio de passar atividade para casa é danado, né? E eu falava, não, já fiz. O que eu fazia com as minhas atividades de casa? Não é que eu deixava sem fazer, não. O professor passava a atividade de casa, eu entrava moendo na escola mesmo, eu fechava o caderno e falava assim, até amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo local, né? Tinha isso, eu não tinha muito problema com isso. Mas existem pessoas que são extremamente preocupadas com a rejeição, com a reprovação, que qualquer atitude de reprovação, elas ficam desapontadas, elas vão abaixo, elas ficam muito aborrecidas com aquilo, né? No trabalho você tem que lidar com a rejeição, com a reprovação. Quando não atinge metas e o seu chefe te cobra, quando você está trabalhando e há falhas, e por causa daquela falha você sofre uma reprovação, nós temos que lidar constantemente com a rejeição. Nós temos que lidar constantemente, amados irmãos, com a ideia de reprovação. O mundo nos reprova enquanto cristãos. Já é uma reprovação que você tem que lidar todo dia com ela. O mundo reprova a sua fé, a sua conduta, a sua ética, a sua moral. Você lida com isso. Os seus familiares muitas vezes reprovam o seu modo de agir, de pensar, a forma que você executa, por exemplo, a disciplina no seu lar com seus filhos. Nós lidamos com a rejeição. E o grande problema de lidar com a rejeição, amados irmãos, é o seguinte, com a reprovação, é que nós sempre estamos preocupados com o nosso ego. Nós somos grandes demais para ser reprovados.
Nós somos grandes demais para ser rejeitados. Não posso ser rejeitado. Como? Ele não me aceita, ele me rejeita, ele me reprova. Nós não sabemos lidar com isso por causa da nossa reputação. Nós temos esse desafio de saber lidar com isso. Eu quero te informar aqui, se você não sabia, você que é cristão, que segue Cristo, precisa entender que o mundo te rejeita. Ele te reprova. E por que eu estou dizendo isso? Porque o apóstolo Paulo está lidando com isso aqui, irmãos. O que acontece é que aqueles pregadores que eu já informei os irmãos judaizantes, que se uniram com os pregadores libertinos, eles fizeram uma união, que está relatado em Atos capítulo 15, eles se juntaram para começar a pregar objetivamente contra o evangelho que Paulo estava anunciando. Eles, quando chegaram na Galácia, nas igrejas da Galácia, eles começaram a pregar algo para reprovar o apóstolo Paulo, com o intuito de fazer a igreja reprovar o apóstolo Paulo, rejeitar o apóstolo Paulo. Eles querem desconfigurar o apostolado de Paulo, ao que chama a atenção que Paulo abre a carta já evocando ou validando o seu apostolado, quando ele vai dizer, capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Ele já vem trazendo essas credenciais na abertura inicial da carta. Quando o apóstolo Paulo, então, agora lidando com a rejeição da sua pregação que ele ensina, ele vai dizer, o evangelho que eu vos anuncio não é o evangelho da parte de homens. O apóstolo Paulo está lidando diretamente com isso, e nós temos que lidar com isso. Agora, o que me chama a atenção, isso é um primeiro ponto da nossa mensagem, da nossa caminhada nessa perícope, do capítulo 1, versículo 11 até o 2:10, é que o apóstolo Paulo, ele, ao defender-se contra a rejeição e a reprovação, ele não está pensando no seu ego, ele não está pensando na sua fama. Ele está pensando em Jesus Cristo. Ele está pensando no Evangelho. Ai, ou quem nos dera que nos preocupássemos tanto com a rejeição que temos ou sofremos por causa do Evangelho, como nos preocupamos com a rejeição do nosso ego, da nossa fama, da nossa vaidade, irmãos. O apóstolo Paulo vai fazer uma defesa contra a rejeição e contra a reprovação que ele sofre, não dele, mas do Evangelho, de Cristo Jesus, que ele prega. Ele está repetindo, ele está sendo enfático, ele vai dizer mais de uma vez, não da parte de homens, não por homem algum, não por intermédio de homem. Ele abre nos dizendo isso, eu faço-vos saber que o evangelho que eu estou anunciando não é segundo homens. Ele remete mais uma vez à ideia que ele já abriu lá no capítulo 1, versículo 1. O que isso significa? Nós precisamos fazer uma pergunta, e eu vou dizer mais uma vez para todos vocês. Quando aparecer uma repetição na Bíblia de vocês, dentro de uma perícope, de um capítulo, você anota do lado assim na sua Bíblia, ênfase, importante. Grifa a repetição e anota do ladinho, importante, porque aquilo ali está trazendo alguma luz ao texto. O que isso significa? Primeiro, ele está defendendo o que ele prega. Quando ele diz não é de parte de homens, ele está tirando o dele próprio, o ego dele da jogada. Ele está dizendo, eu não estou defendendo homens, eu não estou pregando homens, eu não estou pregando a minha causa. Segundo, ele não está preocupado com a sua reputação e nem com aquilo que estão dizendo a respeito dele, mas sim com aquilo que estão dizendo a respeito de Cristo. Afinal de contas, para os judaizantes legalistas, eles estavam desconfigurando a obra de Cristo ao dizer, vocês têm Cristo, mas precisam de mais alguma coisa.
Para os libertinos, eles tinham Cristo, mas estavam desconfigurando a obra de Cristo, dizendo: Cristo fez tudo por vocês, agora vocês podem viver da forma que vocês quiserem. Ou seja, Ele atuou para salvar, mas Ele não transforma a vida de vocês, não. E não tem como a gente pensar desse modo, porque o Evangelho de Cristo Jesus é o seguinte: Cristo morreu para nos salvar, mas Ele nos salva e nos transforma para vivermos para a sua glória. Não tem como desconectar uma coisa da outra. Pessoas que querem viver um evangelho sem serem transformadas, na verdade elas ainda não foram salvas. Pessoas que estão anos e anos na igreja, que caminham muito e muito tempo, que são ratões de igreja, mas que vivem a mesma vida antes de Cristo, elas precisam ser salvas, precisam de conversão. Estava em determinado estabelecimento, amando de alguém, para resolver uma determinada situação. E uma pessoa que nasceu na igreja, criado na igreja, é convertido, pelo menos ele pensa dessa forma. Um jeito ríspido, ignorante, um jeito grosso de lidar, um jeito muito turrão. Eu fiquei olhando para aquilo ali, e quando eu fui observar esse aspecto do evangelho que salva, mas também transforma, muda as pessoas, eu falei: gente, é muito incoerente você dizer que é salvo, mas viver do seu jeito. O Cristo que nos salva, o apóstolo Paulo está apresentando a sua vida, ele vai dar esse testemunho, é o segundo ponto da mensagem. Ele vai apresentar o seu testemunho de transformação para dizer: o evangelho que eu prego não tem nada a ver comigo, com quem eu era, com as minhas antigas práticas, com um modo de vida antigo. Ele transforma, ele muda. Observe que o apóstolo Paulo está aqui trazendo a seguinte informação: ó Gálatas, entenda que o evangelho que eu estou pregando a vocês salvou vocês, mas ele transforma para um novo viver. Quando ele coloca a sua própria vida como exemplo, ele dá o seu testemunho de conversão, mais uma vez, informando aos Gálatas sobre a sua conversão. Agora, dentro da ideia que o apóstolo Paulo apresenta de conversão, de transformação que o evangelho produz, nós precisamos entender alguns pontos importantes. Primeiro, ele vai nos apresentar o seguinte, versículo de número 14 ao 16, preste bem atenção. Eu, na minha nação, excedia em judaísmo a muitos da minha idade. Sabe o que isso significa? Isso significa que Paulo tinha uma espécie de doutorado. Ele, na idade dele, ele se destacava tanto a ponto de ter uma espécie de um doutorado. Ele tinha destaque naquilo que ele vivia. Eu era extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Versículo 14. Ou seja, eu mantive as tradições. Eu tinha ali aquela herança religiosa e eu continuei fazendo tudo direitinho. Antigamente, essa herança religiosa nós tínhamos só dentro do catolicismo. Hoje em dia nós temos dentro dos evangélicos também. A criança nasce na igreja, vai seguindo, chega em um tempo, o pai conversa com ela, bate um papo, oferece um presente, a criança se batiza, fica ali sem entender nada do evangelho, nenhum aspecto do evangelho, e então está caminhando na tradição religiosa evangélica. Tem muito. E aí, quando ela desponta e chega na sua maturidade, pelo menos da idade, que ela bate no peito e fala assim: agora então eu que me mando, eu vou do meu jeito. Ela vai e segue a vida dela. Ela esquece da religiosidade e vai viver do jeito que ela quer. Nós notamos, irmãos, que o apóstolo Paulo estava dizendo: eu fazia isso, eu era assim. Agora, note bem que ele vai chamar a atenção para uma realidade, a realidade da eleição aqui no texto.
Mas quando aprouve Deus, vírgula, quando aprouve Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, outra vírgula, não consultei carne nem sangue. Ele está dizendo o seguinte: Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe, para que um dia eu fosse alcançado por Cristo Jesus, e então a graça de Deus me convencesse, me transformasse, e a partir daí, então, eu passei a pregar o santo evangelho de Cristo Jesus. Ele está aqui fazendo a citação de Jeremias, capítulo de número 1, versículo 5, e também de Isaías 49, versículo 1 e 5. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formaste, no ventre te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. E também Isaías faz uma citação semelhante, Isaías capítulo 49, versículo 1 e 5. Ouvi-me, ilhas, escutai, vós, povos de longe, o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, e fez menção ao meu nome. Versículo 5, e agora o Senhor diz, que me formou desde o ventre, para ser seu servo, e que lhe torne a trazer Jacó e ajunte Israel, e ele pôs os olhos do Senhor seja glorificado, o meu Deus tem sobre a força. O apóstolo Paulo está aqui evocando uma linhagem dos profetas e dizendo, o Senhor é que me escolheu para pregar. E ele mostra como que o Senhor escolheu e alcança o escolhido. Dentro do hipercalvinismo, nós temos uma ideia muito complicada, irmãos, que é o seguinte: Deus elegeu, se eu sou eleito, meu irmão, pode deixar correr à vontade, que não tem problema. Na hora certa, quando eu vai dar tudo certo, eu vou ser salvo. E na verdade não. Na verdade, dentro da eleição, a ideia calvinista prega o seguinte, irmãos: Deus elege, escolhe no ventre da mãe, mas Ele usa de alguns meios para alcançar o eleito. Primeiro, a pregação da mensagem. Ele envia Cristo, essa mensagem é pregada, a graça manifesta e atrai. Não é um viver aleatório. Deus elege e ordena ao eleito. Ordena como o eleito vai ser alcançado. Ele dá ordem à ação de Deus. E o apóstolo Paulo está transmitindo a ideia: eu fui alcançado porque Deus me escolheu. E ele está dizendo, isso não foi o homem que me apontou o dedo e disse, Paulo, agora você vai ser apóstolo também. Por que Paulo está passando essa informação? Porque aqueles pregadores estavam dizendo o seguinte: olha, Paulo, vocês estão falando que Paulo é apóstolo, ele passou aqui, pregou o evangelho falando que é apóstolo. Veja bem, ele não estava lá com Jesus, ele não andou com os 12. Ele não participou das ceias com Cristo. Cristo não escolheu ele, não andou junto com ele. E na tentativa de descaracterizar o apostolado e o evangelho pregado por Paulo, eles estão trazendo essa ideia. Logo que o apóstolo Paulo fala assim: olha, Deus escolhe desde o ventre. Deus, quando escolhe, chama através da graça e revela Cristo Jesus, que é o Salvador. E é este que eu estou anunciando. É esse que eu estou pregando a vocês. Depois disso, amados irmãos, ele então vai narrar a trajetória dele no início da sua caminhada cristã. No início da caminhada cristã, ele vai então apontar para como foi a sua conversão, depois como ele andou, onde ele foi,
E ele vai citar: fui para a Arábia, depois voltei para Damasco, e então, por fim, depois de muito tempo, eu fui a Jerusalém e passei 15 dias com Pedro. Imagina, Paulo e Pedro se encontrando e batendo um papo teológico. Como é que vai ser, Paulo? Você recebeu o evangelho da graça para pregar os gentios, eu prego os da circuncisão. Até onde eu vou, qual a área que é a sua. Imagina ali a estratégia missionária sendo traçada. Imagina o apóstolo Paulo ali, conversando com Pedro, empolgado, dizendo: olha, tem muitos gentios se convertendo. E Pedro dizendo: que bom, Paulo, tem muitos aqui da circuncisão se convertendo. Há uma grande igreja universal sendo formada, invisível. 15 dias ele passa ali com Pedro. E aquilo que ele está dizendo que eu não recebi de homens, agora ele está dizendo o seguinte: eu não recebi o evangelho de homens, mas eu estive junto com os apóstolos, eu caminhei com eles. E ele faz questão de citar os principais, onde ele vai dizer Pedro, Tiago e João. Ele diz: esses eram colunas ali em Jerusalém, ou seja, eles eram os líderes. E Tiago aqui é Tiago que foi chamado lá junto com Pedro, e nós cantamos as musiquinhas desde pequenininho. Mais à frente, Tiago, irmão de Jesus, aparece de forma bem clara aqui também, tendo um destaque no meio dos apóstolos e fazendo uma grande obra ali junto com os apóstolos. Mas ele segue apresentando o seguinte: quando eu estive ali no meio deles, e vocês estão dizendo que eu não sou apóstolo, versículo de número 24 do capítulo 1, eles glorificaram a Deus a meu respeito. Ou seja, eles não rejeitaram aquilo que eu prego e nem quem eu era. Eles glorificaram a Deus ao meu respeito. Observe que o apóstolo Paulo, ele está aqui fazendo questão de destacar que ele foi a Jerusalém, mas não foi a Jerusalém para receber um evangelho. Ou seja, não foi a imposição dos apóstolos que disse a Paulo: vai e prega. Foi o próprio Cristo que disse: vai e prega. E quando o apóstolo estava desanimado, triste, em dúvida de pregar, o próprio Espírito Santo apareceu a ele: não temas, um sonho, não temas, não desanimes, mas prega, porque eu tenho muita gente para ganhar nessa cidade. Então, eu quero que você note comigo agora qual é esse evangelho então que o apóstolo Paulo recebeu e está dedicado a anunciar. 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4, melhor dizendo. 2 Coríntios 11, 4, ele vai dizer assim: pois se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boa mente suportais. Mas penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. O que ele está dizendo? Eu estou pregando o Evangelho da graça, da incircuncisão, mas esse evangelho, ele não é diferente na ação, no poder e no resultado. Agora olhe 1 Coríntios, volta um pouquinho a sua Bíblia, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo de número 3. Diz assim, a partir do versículo 3: pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, Pedro, e depois pelos 12, e também foi visto uma vez por mais de 500 irmãos
dos quais ainda vive maior parte, e alguns deles dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último de todos, apareceu também a mim como um abortivo. O que ele está dizendo? O mesmo Cristo que os apóstolos receberam a mensagem e caminharam com ele, apareceu também a mim, e é ele que eu prego. E eu não prego segundo a ótica humana, eu prego segundo as Escrituras. Capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 2 ao 4, o apóstolo Paulo diz assim: pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, e em grande temor, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Mais uma vez, o evangelho que eu estou pregando é o poder de Deus, e é o que transforma o homem, é o que converte o homem. Caminhando para o final, amados irmãos, o apóstolo Paulo está trazendo aqui a ideia de que a transformação de vida diante da ação do evangelho é um chamado para não mais vivermos em antigas práticas, porque elas são inúteis para a salvação. O que ele está dizendo para os Gálatas é o seguinte: vocês receberam aí a pregação de falsos mestres, um falso ensino de que vocês precisam voltar lá atrás o que vocês faziam para serem salvos. Se vocês faziam isso e quando eu preguei o evangelho, vocês entenderam que vocês não podiam ser salvos por aquilo, mas somente diante da ação de Cristo Jesus por meio da graça, como vocês querem voltar a praticar aquelas antigas coisas? E ele vai dizer que quando ele esteve em Jerusalém e apresentou essa pregação, a pregação do evangelho da graça aos da incircuncisão, alguns que estavam ali no meio dos apóstolos tentaram persuadir eles e dizer: olha, vocês precisam se circuncidar, ainda que vocês vão pregar o evangelho para os incircuncisos, vocês precisam se circuncidar. E ele vai dizer: ao que não fizemos, para que o evangelho pregado a vocês não caísse em descrédito. Mais à frente nós vamos ver que o apóstolo Paulo e Pedro tiveram um grande atrito por causa disso. Está chegando, vai ser bacana a gente olhar agora aqueles homens que passaram 15 dias batendo um papo legal, tomando café, broa, pão asmo direitinho ali, né? A gente gosta disso também, bom bater papo, né? Saulinho falou de manhã: pastor, a gente tem que marcar, né, os homens bater papo, tomar café, conversar, fazer churrasco, né? Conversar, bater papo. É ali que os alinhamentos teológicos acontecem mais profundamente. É ali que nós descobrimos o que nós de fato cremos, como que nós temos andado na coletividade da crença. Batemos papo informalmente. Eu estava lá capinando, né? Passei meu sábado, né, fora da minha zona de conforto, né, na enxada. Eu capinei de 7h20 da manhã até 4h30. 4h28 foi quando o irmão Gessinei olhou no relógio e falou assim: já chega por aqui, porque eu tenho que ir prender bezerro e regar as plantas, né? A gente parou ali, paramos já no finalzinho, quase acabando, já entrando no bananal, né? E eu falei com os meninos que foi o discipulado da enxada, né? É o discipulado da enxada. Você vai capinando, e aí surge uma pergunta ali, um assunto a colar. Já quando você olha, tem um escorado na enxada assim, para perguntar uma coisa, né? Para ver dar um quiabo, né? E a turma capinando, né? E o papo rolando. Os caras lá na Bucânia, né? Na beirada da mata, capinando e conversando sobre eleição, doutrina da graça. Aquelas perguntas que talvez o cara que está ouvindo o pastor pregar, ele escuta o pastor, ele não entende exatamente o que o pastor quis dizer, não entende aquilo tudo, ele vai para casa com aquela pergunta, mas não pergunta, aqui não foi um ambiente para ele propício, mas não bate papo. Pedro e Paulo tiveram isso, né?
Quando dá 5 horas, eu pego Joana, pego a Helena na escola, pego Joana, vou dar uma voltinha na frente de casa. E aí, general já encosta, né? Vem cá, né? E aí começa a fazer perguntas. Essa aqui, e aquilo lá? Faz as perguntas dele. E é assim. Pedro e Paulo, no primeiro momento, tiveram aquela conversa. Depois, lá na frente, tiveram um atrito. Nós vamos aprender um pouco sobre isso. Mas, indo para terminar, irmãos, o que Paulo está apresentando diante do seu testemunho aqui, em defesa do Evangelho, é aquilo que está revelado, escrito por ele mesmo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 4 ao 7. Ele está dizendo: vocês estão se gloriando no evangelho da carne. E o grande embate aqui é o seguinte: tem um evangelho de Deus, que é o evangelho da graça, e tem o evangelho do homem, que é o evangelho da carne. O uso do seu testemunho de conversão, a argumentação de que Deus é que escolhe, transforma e opera na vida do salvo, é para dizer: nós não somos justificados pelos nossos próprios méritos, nós não fomos salvos e não temos razões nenhuma para crer que aquilo que nós fazemos resulta em salvação. Olha o testemunho de Paulo, né? Um homem de uma grande envergadura. Paulo foi o maior plantador de igreja, o maior evangelista, o maior missionário, o maior teólogo, o maior escritor neotestamentário. Agora vamos ver o que o apóstolo Paulo acha de tudo isso. Que nós somos muito orgulhosos, nós escoramos a nossa salvação muito em nós mesmos, no que nós somos. Nós somos prepotentes demais, nós somos autoconfiantes, né? Não, olha só, eu faço tudo direitinho, eu sou um bom religioso, eu ando joinha, né? Sou um cara alegre, sou um cara respeitoso, sou um cara que honra a minha família, eu sou um cara nota 10, sou nota 10. Filipenses capítulo 3, versículo 4 ao 7. Olha aqui que budoada, irmãos, preste atenção. Pois a circuncisão, vou ler a partir do versículo 4. Ainda que eu também poderia confiar na carne. Olha o que ele está dizendo: ainda que eu também poderia confiar na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu. E ele vai justificar por quê. Olha: circuncidado ao 8º dia, de linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, eu considerei como perda por causa de Cristo. E aqui a linguagem está levinha, né? Aqui na tela, não sei se está falando também assim, mas o texto original diz o seguinte: isso tudo que era ganho para mim, eu considerei esterco. Esterco é para adaptar ao que é bom para ouvir. O que na verdade Paulo está dizendo é o seguinte: eu considero titica tudo isso. Tudo isso é nada. Quando muitos pensam ser o maior bandidão em cima do cavalo mais poderoso que existe, Paulo está dizendo: eu me considero a titica do cavalo do bandido, né? O contraponto aqui é o seguinte, irmãos: vocês estão tentando ou foram persuadidos a se escorar naquilo que eu já fui excelente e considero como nada. Se não fosse Cristo, o que seria de mim? O apóstolo Paulo está dizendo: se não fosse a obra de Cristo, o que adiantaria tudo isso? Eu considero isso tudo perda por causa de Cristo. Eu fazia tudo muito bem,
e achava que era salvo por aquilo, até que um dia Cristo me apareceu e eu disse: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque se não fosse por causa do Senhor, eu pereceria. Quero terminar com uma das ilustrações mais importantes que eu tenho a respeito da obra de Cristo ser suficiente na salvação, amados irmãos. Morre o primeiro homem, e aí ele chega no céu e fala: e Jesus, tudo bem? Vim entrar no céu. E Jesus vira para ele e fala o seguinte: me diz por que eu deveria deixar você entrar no meu céu. E aquele homem diz: olha, eu acho que o Senhor deveria deixar eu entrar no seu céu, porque eu fiz tudo direitinho. Eu fui bom, eu fui zeloso. E aí Jesus vira para ele e fala assim: tchau, pode ir para o inferno, aqui não é o seu lugar. O segundo homem morre, então chega no céu, Jesus está lá e ele fala assim: Jesus, vim para o céu. E Jesus, mais uma vez, chega para ele e fala assim: pois bem, me diga por que eu deveria deixar você entrar no meu céu. E ele diz: olha, porque eu fui um bom religioso. Bom religioso. Eu cumpri as minhas tarefas de um marido. Eu fui um bom profissional, eu trabalhei direitinho. Eu me considero nota 10. E aí Jesus fala para ele: olha bem, aqui não é o seu lugar, você não pode entrar no meu céu. Então o terceiro homem morre e chega no céu. Então quando ele chega no céu, Jesus mais uma vez chega para ele e ele fala: pois não. E ele fala: eu vim entrar no céu. E Jesus faz a mesma pergunta: me diz então, por que eu deveria deixar você entrar no céu? E aquele homem responde o seguinte: na verdade, eu não tenho nenhuma justificativa, eu não tenho nenhum motivo para entrar no céu, a não ser se o Senhor me deixar entrar no céu. Somente por sua causa que eu posso entrar no seu céu. E aí Jesus então manda ele entrar no céu. E o céu, ou a salvação, não é por méritos humanos. O evangelho que está escorando a salvação de homens nos seus próprios resultados é um falso evangelho. A igreja que está anunciando que a salvação está ligada àquilo que você faz ou deixa de fazer é um falso evangelho. Eu ouvi uma frase, lendo o comentário de Gálatas, muito interessante, irmãos. Nós precisamos pregar o evangelho que não abra mais a porta do que Jesus já abriu e não feche a porta mais do que Jesus já fechou. Esse é o santo e puro evangelho, que nós precisamos de Cristo Jesus, porque sem Ele nós não podemos ser salvos. Nós não temos no nosso próprio mérito, na nossa própria capacidade, condições de ser salvos. Paulo está dizendo para eles: olha, foi a obra de Cristo que operou em mim, e é esse evangelho que eu estou anunciando, e eu anunciei a vocês. O evangelho da graça, não o evangelho dos homens, não o evangelho dos méritos humanos e dos deméritos humanos, mas é o evangelho dos méritos de Cristo, que veio, deu a sua vida em favor dos seus, morreu, derramou seu sangue, ressuscitou, ascendeu aos céus e vai voltar para buscar os seus escolhidos. Esse é o evangelho que nós devemos pregar. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Deus, esta é a sua palavra, esse é o seu evangelho. Nós não precisamos inventar nada, acrescentar nada, nem tirar nada, muito menos isso, porque ele é puro, é simples e é suficiente. Da mesma forma que o apóstolo Paulo anuncia o evangelho dizendo: o evangelho salva e transforma e faz de tudo que éramos antes imundícia. E nós não precisamos de nada de quem nós éramos para ser salvos, e nada do que nós fazíamos, mas nós precisamos de Cristo, porque só Ele pode nos salvar. Ó Deus, que assim a sua obra possa ser operante em nosso meio, de convencer pecadores de seus pecados, e convencer pecadores que eles não podem por si mesmos, mas o Senhor, gracioso Deus,
enviou o Cristo Jesus para nos salvar dos nossos pecados. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém, amados irmãos. Estamos assim encerrando o culto dessa noite em oração silenciosa. Logo após, temos aqui um cafezinho para aquele bate-papo final, aquele momento de comunhão. Deus abençoe. Um forte abraço do seu pastor que te ama, está orando por você. Tenha uma semana abençoada na graça do Senhor Jesus, frutífera no Evangelho, e que você possa viver, né, para a glória de Deus, em nome de Jesus.